pela boa-fé, né? Sempre a gente vai ter que caminhar no passo da boa-fé. Senão a gente não anda. Senão. Eu acredito nisso. Sempre a gente tem que contribuir para estar protegido pela Previdência Social. E acho que é um trabalho árduo também, contínuo, Rafa, de descaracterizando essas falsas ideias de senão a Receita Federal vai me encontrar. O leão vai chegar na gente. O pessoal tem medo até de tirar a nota fiscal paulista por conta disso, sim. né? Fica com medo, vai saber que no mercado eu gasto tanto, umas besteiras assim, né? E esquece que, na verdade, assim, o governo sabe tudo que você faz. A menos que você seja uma pessoa que só ande com dinheiro em espécie, né? Não tem nenhum tipo de conta bancária, qualquer coisa que denuncie o mínimo de patrimônio, né? Não tenha todo o seu patrimônio no seu nome, enfim. O governo sabe. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com meu colega advogado, o Dr. Guilherme Chaves, ele que veio falar sobre a formalização do trabalho informal. Guilherme, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Olá, meu amigo Rafael. Sou Guilherme Chaves, sou advogado previdenciário há 7 anos, aqui em Jacareí, São José dos Campos. E desde já agradeço pelo convite, uma ótima oportunidade para a gente compartilhar conhecimento de matérias tão relevantes para o nosso dia a dia. Legal, Guilherme. E hoje a gente escolheu falar sobre a formalização do trabalho informal, que é um tema que está muito em alta. A gente sabe que antes da pandemia já tinha esse fenômeno, mas se acentuou mais no pós-pandemia, que é a questão do trabalhador informal. Motorista de Uber, entregador de aplicativo, enfim, toda essa categoria. Então vamos lá, para começar o nosso bate-papo, quem que pode se enquadrar como trabalhador informal? Bom, eu acho importante a gente mencionar já a categoria, né? No caso, contribuinte individual e o profissional autônomo. São 2 categorias, né, que nós vamos abordar hoje, que são de contribuinte individual e o contribuinte facultativo. O contribuinte facultativo, ele é o contribuinte que é desempregado, dona de casa, são os contribuintes que são a classe de segurados, né, da Previdência Social do regime geral, que não tem um emprego formal. Não possuem vínculo empregatício, né? Vínculo empregatício, registro em carteira de trabalho. E entrando no caso do contribuinte individual, ele é o autônomo que pode se formalizar. É aquele autônomo que exerce atividade remunerada, e ele pode se formalizar, né, perante o regime geral de Previdência Social. Legal. E é interessante falar sobre as vantagens, né? O que motiva, então, essa pessoa que está fora do sistema formal a realizar essas contribuições? Quais as vantagens que ele acaba tendo junto ao INSS? A Previdência Social, Rafa, ela atua, né? Ela atua, a autarquia, no caso o INSS, atua como proteção do risco social. E proteção social, a Previdência Social, né, elencada pela nossa Carta Maior, pela Constituição, ela é uma proteção desse trabalhador contribuinte individual. Qual proteção? Ela vai poder conceder aposentadorias para o contribuinte individual. Em alguns casos vai ter, dependendo de outras categorias, talvez a gente pode entrar nesse mérito também do contribuinte individual, no caso que é excetuado da lei para proteção com relação ao auxílio-acidente, né? Sim, sim. Mas em alguns casos, né, por exemplo, o segurado obrigatório, que tem direito ao auxílio-acidente, e outros benefícios de incapacidade temporária e permanente, né, o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, e também o benefício de prestação continuada também, que é gerido ali pela Previdência Social, mas um benefício de caráter governamental, caráter da União Federal. E o contribuinte individual ele pode ter, de forma prática, direito ao auxílio-doença, à aposentadoria por invalidez, e as aposentadorias mais, vamos chamar assim, de convencionais, né? Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Que é as aposentadorias programadas, né? Aquela Isso. que você se programa para usufruir no futuro, né? Sim. Vamos lá, e você disse sobre 2 categorias, né, Guilherme?
que é a questão do facultativo e do contribuinte individual. Qual que é a melhor forma de se contribuir? Na categoria A ou na categoria B, ou é irrelevante? A pessoa se filia conforme a situação dela? Sempre será, isso é muito importante, Rafa, por essa questão, porque sempre será de extremamente fundamental o segurado, o cidadão, saber a forma correta de contribuir. Tem que tomar muito cuidado, porque existem diversos tipos de contribuição em que pode te tirar direitos no futuro, né? Dependendo da categoria que você contribuir, e já voltando nessa questão do auxílio acidente ao contribuinte individual, se você tiver, existe o fato gerador que vai gerar o direito para o segurado, né? Se você tiver um tempo lá atrás contribuído como contribuinte individual, porque você escutou falar, vamos lá, vamos pegar um código lá, contribui por esse código do INSS. Se tiver lá no seu extrato CNIS previdenciário essa inscrição como contribuinte individual e o fato gerador ter ocorrido lá nesse período, é muito difícil dizer, mas você perdeu o direito a um auxílio acidente. E nada vai mudar na questão previdenciária com relação ao INSS. O INSS, ele é uma autarquia que ele vai te dar o direito se você tiver esse direito, só que de forma objetiva. A objetividade, no caso, a inscrição como contribuinte individual nesse caso, vai tirar totalmente seu direito, mesmo se você preencher os outros requisitos ensejadores dele. Ou seja, na prática, o valor a ser recolhido é praticamente o mesmo, né? Vai mudar só o código de pagamento para esse segurado, mas existem implicações jurídicas com relação à escolha desse enquadramento como contribuinte individual ou como facultativo, seja na questão de restrição de acesso a alguns direitos, né, alguns benefícios, e mudança na forma de se encarar também o quesito de incapacidade laboral, que quando o segurado passa numa perícia médica, a avaliação do contribuinte individual é uma, a avaliação do segurado facultativo é outra. Sim. Né? Então tem algumas implicações jurídicas que às vezes o trabalhador desconhece e acaba incorrendo em erro ali na hora de escolher, né? Sim, até mesmo, acho que é legal ilustrar, até mesmo em questões de análise pericial médica, né? Tanto pelo INSS ou mesmo se o caso estiver sob justiça, né? Se estiver sob júdice, no momento da análise do médico perito, com certeza, ao analisar uma incapacidade laboral, ou mesmo a lei prevendo o auxílio-doença para segurado facultativo, ele vai analisar de forma diferente, né? Ele vai analisar de forma diferente primeiro, pelo próprio ambiente laboral, né? Uma dona de casa ou um desempregado que contribua como contribuinte facultativo. Na hora que ele tem um risco social ali, tem uma lesão que o incapacite, por exemplo, e ele vai bater na porta do INSS de forma a requerer um benefício de incapacidade, a forma que esse médico perito vai analisá-lo vai ser diferente de um segurado obrigatório. Vamos supor que enfrente uma rotina ali numa indústria ou outro tipo de trabalho braçal, com certeza vai ser analisado de forma diferente, porque esse contribuinte facultativo geralmente são donas de casa, estudante, ou quem não está no trabalho formal ali, no dia a dia contínuo, né? Com relação à continuidade ali. E fora eu acredito que atuando nessa área nesse tempo, eu acredito muito que aspectos culturais prejudicam muito, assim, aspectos culturais. A parte do Estado também, eu costumo dizer para clientes que se 10 pessoas, nós estamos analisando aqui uma incapacidade laboral, se 10 pessoas tiverem direito a essa incapacidade, se realmente o médico ali, que é a pessoa mais indicada, a constatar uma incapacidade, o Estado, o médico revestido de Estado, ele não pode dar esse benefício para todos. Por várias questões orçamentárias, por várias questões de organização. Até por essa questão que você estava comentando de qual categoria que é dele, né? Porque assim, se você analisa
um metalúrgico que exerce uma determinada atividade dentro de uma multinacional, ele tem uma função bem definida. Então, a incapacidade dele é mais fácil de se avaliar, né, do ponto de vista laboral. Quando você pega o contribuinte individual, que em tese ele pode fazer vários tipos de correria, a forma de análise dessa incapacidade ela é um pouquinho mais aberta, né? Então a gente tem uma certa restrição ali. E para o facultativo piorou, porque daí nenhuma atividade laboral específica ela está exercendo formalmente, né? Que é o que está sendo declarado para o governo. Então isso implica no não reconhecimento, muitas vezes, do direito ao benefício, porque daí ela pode literalmente fazer qualquer coisa, né? Então Sim. tem que ficar bem claro que escolher de forma correta, né, a categoria que você está, de acordo com aquilo que você faz, é importante para facilitar o acesso aos benefícios do INSS no futuro, porque senão pode gerar algum tipo de restrição, de limitação, então tem que ter esse conhecimento bem aprofundado. Sim, exatamente. E aí isso envolve até com relação à alíquota de contribuição, né? Qual alíquota contribuir? Vou na alíquota de 5%, vou na de 11%, vou na de 20%. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Para que esse trabalhador não tenha nenhum tipo de prejuízo, né? Sim. O ideal, não só quanto às alíquotas e outras questões a serem corrigidas no extrato previdenciário, no CNIS do segurado, do trabalhador, Rafa, é que ele procure um profissional e seja analisado o CNIS, né? Seja analisado o extrato previdenciário. O extrato previdenciário é uma lista onde tem todos os empregadores, tem a história ali, né? Frente desde a sua filiação ao regime geral de previdência social, tem o histórico ali das empresas, das datas, início e fim dos vínculos, aonde vão estar as informações fundamentais para ele depois pleitear uma aposentadoria e outros benefícios da previdência ali, né? Claro. E aproveitando que a gente estava falando sobre o contribuinte individual, vamos falar sobre o microempreendedor individual, Sim. que foi uma categoria criada tem alguns anos ali, se eu não me engano, no governo da Dilma, ou no anterior. E basicamente houve uma simplificação desse trabalhador informal constituir uma empresa, tirar nota fiscal, recolher com alíquotas menores, enfim. Sim. Explica pra gente um pouquinho, Guilherme. Uma simplificação, Rafa, do microempresário. É o microempreendedor individual, o MEI, no qual o segurado, o pequeno empresário, né, é uma formalização do autônomo. É uma ótima oportunidade. Ele vai ter direito ele vai recolher na alíquota de 5% do salário mínimo, né? E ele vai ter direito a um empregado também. Sim. E ele vai funcionar como uma empresa, normalmente como uma empresa. Ele não vai ter aquela burocracia, aquela disfunção da burocracia de enfrentar vários cartórios, de fazer as formalidades perante Secretaria da Fazenda, tudo. Vai ser de forma integralizada ali, né, num limite de faturamento, né, de forma mais simples, né. O limite hoje, salvo engano, tá 81 mil reais, o limite de valor auferido, o capital que vai ser registrado ali como limite de faturamento desse empresário, desse microempresário, microempreendedor individual. E nele o que difere é a facilidade, né, dele se formalizar. Ele vai se formalizar como empresário normalmente, vai poder emitir nota, e ele não vai ter a burocracia daquele microempresário. Caso ele aufere lucros maiores, aí ele vai ter que fazer essa adequação de categoria de empresário para microempresário, para microempresa, né? E ou outros tipos de categoria. Não, e fora assim, né? Além da contribuição para o INSS ser extremamente barata, né? Que você já falou, 5% do salário mínimo, né? Sim, sim. É praticamente uma contribuição simbólica, né? Ainda tem a questão de outros benefícios indiretos, né? Da formalização da pessoa jurídica, que é a questão de ter conta corrente, ter acesso à linha de crédito, enfim, tem uma série de benefícios várias indiretos, facilidades, né, que ele vai encontrar em comprar decorrência de veículo ser no CNPJ, essa categoria. Sim. E ele também, é importante lembrar também, Rafa, que ele vai ter direito também a benefício previdenciário de incapacidade, né? Ele vai poder se aposentar no futuro, né, em algumas categorias de aposentadoria, né? E ele vai ter também direito ao auxílio-doença, benefício de incapacidade temporária também. né? O MEI ele tem acesso a todos os benefícios, né, do INSS
por incapacidade, concessão do auxílio-acidente, né? Que Sim. você já mencionou no início. Sim. E nas aposentadorias programáveis, só a aposentadoria por tempo que é excluída nessa alíquota de 5%. Nessa alíquota de 5%. Isso. E se necessário for, se for, lógico, consultando um profissional, se for vantajoso uma aposentadoria de outra categoria, como por tempo de contribuição, ele pode se fazer uma complementação. Hoje, até o motorista de Uber, né? Acho que a Uber já exige, né? Tem um decreto da Presidência da República que determina que os motoristas de aplicativo se formalizem no INSS, né? Tenham uma inscrição como motorista profissional formalizada, como conta individual, ou abram um MEI, né? Pode escolher uma das duas categorias, né? E daí é obrigatório até para poder dirigir Uber, né? Ter essa cadastro formalizado junto ao INSS, senão não pode conduzir. Então, assim, o governo tem não só incentivado a formalização, mas como cobrado essa formalização também, né? Isso é interessante. Sim, isso é muito importante e manter um equilíbrio econômico, né? Sim, sim. E vamos lá, né? Muita gente tem medo de se formalizar, falar, o governo vai vir atrás de mim e tal, vai saber quanto que eu ganho. Como é que você encara isso daí, Guilherme? Nessa nossa vida, advocacia, Rafa, nós lá do escritório também, nós sempre sugerimos para o cliente, na dúvida, sempre contribua para o regime de previdência social, porque você vai ter proteção do Estado, né? É claro que a gente escuta muita coisa. Hoje em dia o INSS tem várias ferramentas e instrumentos para deixar de ser atingido por fraudes, né? O que acontece, muitos golpes e fraudes, desde que o INSS inicia a sua atividade aí na Previdência, ele sempre investiu muito, né? E a Receita Federal investiram muito em supercomputadores para inibir essas tentativas de fraudes e golpes ali. Então, ao encontro disso, vem aquela cultura, né, de não vou mostrar meus dados, quanto menos souber de mim, melhor. Mas é assim, o Estado, ele tem instrumentos muito potentes para saber, né, ainda mais hoje em dia com a informação, essa velocidade que se encontra, ele tem instrumentos já muito potentes para saber já da nossa vida já. Então, quanto mais formalizar o cidadão, eu acredito ser muito melhor, e é por isso que a gente, pela boa-fé, né? Sempre a gente vai ter que caminhar no passo da boa-fé. Senão a gente não anda. Senão. Eu acredito nisso. Sempre a gente tem que contribuir para estar protegido pela Previdência Social. E acho que é um trabalho árduo também e contínuo, Rafa, de descaracterizando essas falsas ideias de senão a Receita Federal vai me encontrar, o leão vai chegar na gente. O pessoal tem medo até de tirar a nota fiscal paulista por conta disso, sim, né? Fica com medo, vai saber que no mercado eu gasto tanto, umas besteiras assim, né? E esquece que, na verdade, assim, o governo sabe tudo que você faz. A menos que você seja uma pessoa que só ande com dinheiro em espécie, né? Não tem nenhum tipo de conta bancária, qualquer coisa que denuncie o mínimo de patrimônio, né? Não tenha todo o seu patrimônio no seu nome, enfim. O governo sabe. Sim. Então, assim, não se formalizar é dar um passo para trás. Você está perdendo tempo e dinheiro e condições melhores para o seu negócio. Porque, às vezes, a pessoa esquece que aquilo que ela está fazendo é uma atividade empresarial, uma atividade negocial. Né? Então, ela precisa caminhar da forma mais correta possível para ter acesso ao maior número de benefícios possíveis. Principalmente nessa questão do MEI, né, que a gente acabou de falar, que tem muitos benefícios indiretos. Né? Então, por exemplo, durante a pandemia, a gente teve linhas de financiamento para quem era MEI. Sim. Né, que conseguiu manter o negócio ali virando, mesmo com isolamento social, né? Então, é por conta disso que o trabalhador precisa entender que é uma atividade negocial, né? E além disso, tem aquela questão, né? A gente vê, por exemplo, o trabalhador ele se preocupa em pagar um seguro para o carro,
que é a ferramenta de trabalho dele, né? Usando como exemplo um motorista de Uber, né? Então o carro dele está segurado, mas ele não está pagando o INSS. Sendo Sim, que exatamente. ele está sem cobertura nenhuma para uma eventualidade, para se ele machucar, se acontecer algum acidente, alguma coisa, e o carro dele tem seguro, ele não. Não faz o menor sentido, né? A ausência de proteção previdenciária nesse caso, né? Sim, por isso que volto a frisar que é muito importante essa nossa orientação, né, para os nossos clientes e para amigos, para todos que vêm nos procurar a respeito da Previdência Social ou outros tipos de previdência, né, complementar que seja, para estar contribuindo para ser abarcado por essa proteção, né? Legal. E outro mito que eu acho que é importante a gente falar, Guilherme, que a questão é que é caro. Não, pagar INSS é caro, não vou gastar dinheiro com isso aqui. Quanto que fica para pagar o INSS hoje? Hoje tem, dependendo da categoria, né? Se for 5% do salário mínimo, né? 70 e poucos reais, né? Ou ele vai pagar 11%, né? Por exemplo, como contribuinte individual. Ali em torno de 150 reais. Isso. Ou ele vai pagar 20%. Que dá em torno de 280 e poucos reais ali. Ou seja, é um número bem irrisório. É um número irrisório, né? Então, o pessoal precisa entender que é importante se formalizar, né? Sim, sim. E é legal também consultar, às vezes, um profissional para entender qual o caminho, né? Porque às vezes a pessoa vai só no Google, só tá procurando no Google como é que faz. Exatamente. E depois vai chegar pro doutor para tentar corrigir e em alguns momentos é impossível essa correção. Legal. E sobre os benefícios, né? A gente já falou um pouquinho. Você mencionou que o auxílio acidente ele não é acessível para o trabalhador informal nessa categoria, né? Que é um benefício exclusivo ali do empregado e do trabalhador avulso, né? Que é uma outra categoria. E o que mais que fica excluído para ele? Ou não? Tá tudo dentro, tudo certinho? O microempreendedor individual, o MEI, ele é excluído do LOAS, né, o benefício de prestação continuada, o BPC. É excluído do auxílio acidente também. Voltando nessa questão, há um projeto de lei em tramitação, né, na tramitação legislativa, de incluir os contribuintes individuais à obtenção desse benefício previdenciário de auxílio acidente. Mas são diversas questões que ensejam aí, que na minha opinião, é bem difícil ser estabelecido, até por uma análise rápida, assim, como que o Estado, né, vai pagar um auxílio acidente, por exemplo, para o motoboy. Se eu não tenho esse número aqui, mas é fácil da gente pensar, Rafa, que quantos acidentes por dia não tem na cidade de São Paulo, né? Ou sem contar São Paulo, aqui na cidade ou em São José dos Campos, na nossa região, quantos acidentes que não chegam ao nosso conhecimento, mas se for verificar essas ocorrências, são muitos, né? Inúmeros. E o Estado, acredito que ele, por segurança jurídica, segurança orçamentária ali, eu não acredito que vai sair da gaveta, se vai sair do papel essa questão de inclusão do contribuinte individual ao auxílio acidente. Por essas questões orçamentárias, né? Eles podem se considerar várias desculpas, assim, entre aspas, como, mas tem DPVAT já. Aí entra também o papel do advogado, que ele pode orientar, por exemplo, na minha opinião, é muito mais fácil ter um empregador com um grupo, por exemplo, de motoboys que os cadastre, que formalizem os motoboys como empregados, porque daí eles vão porque ele empregado, ele já é segurado obrigatório, e daí ele tem direito ao auxílio acidente. Do que esses motoboys, por exemplo, se eu quero me formalizar, quero ser contribuinte individual lá, vou pagar MEI porque é simples, é mais barato. E depois ele vai ter depois do evento ali do fato gerador, no caso do acidente que a gente está falando, ele chega e vai ver que não tem esse direito, vai tomar um susto ali. Muitos clientes nos ligam assim, perguntando sobre auxílio acidente, falando que teve acidente, tem alguns casos graves até.
tem direito ao auxílio-acidente se não for essa questão de contribuinte individual, né? O que é uma tremenda decepção depois para o cidadão. É legal. E vamos só explicar então, essa questão, né? Que a gente falou bastante do auxílio-acidente. E deixar bem claro que o auxílio-acidente é um dos tipos de benefícios por incapacidade. Sim. Né? O microempreendedor individual, o contribuinte individual, o segurado facultativo, ele tem acesso ao auxílio-doença, né? O benefício por incapacidade laboral, se ele não estiver podendo trabalhar por um prazo determinado, né? E a aposentadoria por invalidez, se ele estiver incapacitado totalmente para o trabalho de forma definitiva. Sim. Esses dois benefícios ele vai ter acesso normalmente. Só o auxílio-acidente, que é quando tem uma limitação funcional, né? Aconteceu algum tipo de prejuízo para o trabalho, que limite a capacidade laboral, que ele não consegue acessar. Sim. Né? Que está excluído, né? E outro benefício também que é interessante a gente falar sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Como é que fica a aposentadoria por tempo de contribuição para essas duas categorias, Guilherme? A aposentadoria por tempo de contribuição é quando o segurado completa, né, no caso até destes que nós estamos falando, né, do facultativo e do MEI, né? No caso do MEI, ele vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição se ele recolher, se ele complementar, né, a contribuição de 5% para 20%, ele vai precisar fazer essa complementação. Mais uma orientação aqui para o segurado, que ele procure o profissional, entre em contato com o INSS para poder fazer qualquer tipo de contribuição, mesmo como com essa de complementação e outros tipos de contribuição também. Porque às vezes o INSS não aceita, vou usar esse termo mais simples, ele não aceita como carência determinados tipos de contribuição. Se eu querer, por minha vontade, chegar lá e, não, eu vou pagar atrasado, vou pagar alguns meses atrasados, algumas competências atrasadas ao INSS, sem da noite para o dia, assim, sem pedir, não vamos dizer autorização, mas sem dar anuência, sem a anuência do INSS. Muitas das vezes, são inúmeros casos que a gente pega no escritório, de que o INSS, o segurado pegou orientação, às vezes de forma errônea, pagou vários anos, se desprendeu de um dinheiro ali, pagou vários anos para o INSS, chegou lá na hora de ver o TS, o tempo de serviço dele, simplesmente o INSS não aceitou como carência esse tipo. Mas espera aí, doutor, eu paguei não sei tantos R$1.000 referente vários anos lá atrás, e o INSS simplesmente não aceitou como carência ali. Então, pode aceitar depois, com uma briga judicial, que a gente não sabe quanto tempo vai demorar, com uma dor de cabeça para o cliente, que já se desfez de um valor, muitas das vezes alto, porque tem juros e correção, né, para fazer as contribuições em atraso. Sim. Então, que teria evitado se tivesse tido uma consulta antes com um profissional adequado, né? E fora que a surpresa, né? Que, por exemplo, eu estou com um caso no meu escritório em que o cidadão recolheu o período lá, e depois de aposentado, o INSS não está validando, né? E quer cancelar o benefício dele e cobrar os valores recebidos nos últimos 5 anos. Ainda tem esses sustos aí que... Um absurdo que nós enfrentamos. Pode ter, né? Então, assim, é sempre importante ter uma orientação mais firme, né? Na hora de fazer essas coisas, porque o cidadão, ele tem que entender que isso vai ser visto no futuro, né? Então, assim, o que ele recolhe hoje, o INSS só vai analisar lá na frente. Então, pode ser que as interpretações mudem, né? Que as instruções evoluam e acabe gerando algum tipo de problema, né? Com relação à validação desses recolhimentos, né? Sim. E é por isso que é sempre importante estar em contato ali, ou com o próprio INSS, ou para uma certeza mais garantida com o advogado especializado. Sim. Né? E voltando à questão, Rafa, da aposentadoria, né? No caso do contribuinte facultativo, este vai aposentar por idade, 65 e 62 anos,
vai aposentar por idade ali. Então, com exceção se estiver pagando no 20%, né? sim, se estiver na alíquota de 20%. Estiver pagando um pouquinho mais acima, né? Sim. Então, às vezes, fazendo a análise do segurado, né, no escritório, se verificar que o segurado já adquiriu, não tem o tempo já para aposentadoria em outra modalidade, então não tem porquê, por isso que é muito importante nesse planejamento previdenciário, não tem porquê orientá-lo a pagar mais ou pagar por mais tempo, né? São diversos casos para manter a nossa conhecida qualidade de segurado, né? Pagar por mais tempo, às vezes ele pode pagar muito menos por menos tempo e mesmo assim vai no final aposentar por idade, né? Sendo contribuinte facultativo. Legal. E você falou aí sobre planejamento previdenciário, eu acho que falta essa cultura no brasileiro. Normalmente ele só vai pensar em aposentadoria quando está faltando muito pouco tempo e daí realmente não dá para planejar mais nada. Sim. Né? A gente basicamente só vai requerer aposentadoria e ele vai começar a gozar desse benefício, né? Então, assim, seria interessante até que o brasileiro tivesse essa cultura de se informar com anos de antecedência. Sim, né? Por isso que é importantíssima, não só na nossa área previdenciária, mas outras áreas do direito, né, Rafa? É muito importante o especialista. Por quê? Porque a partir do momento que ele sentou com você ali, o cliente, e você acessou o extrato previdenciário dele, o profissional ali, ele vai fazer uma análise completa, ampla ali da história previdenciária dele. E já vai dar as orientações ali que ele vai ter. Eu sou responsável por uma área de benefício de incapacidade no escritório, e chega cliente que está ali para verificar especificamente o auxílio-doença, invalidez, auxílio-acidente. Mas, dependendo da análise que você fizer ali do extrato previdenciário dele, você vai evitar muitos problemas ali que ele vai ter no futuro, né? Às vezes ele tem um perfil profissiográfico previdenciário ali que está com algumas divergências ali, que se ele deixar ali naquele momento ele está precisando do benefício de incapacidade temporária, o auxílio-doença. Mas se ele deixar para corrigir esse PPP lá para frente, quando chegar para aposentar, e se precisar de uma ação de retificação, né, na esfera trabalhista, ou a dor de cabeça que nós conhecemos frente às empresas às vezes, né, também questão cultural que enfrentamos, né, o empregador ele sempre atua ali, às vezes naquela questão de resistência ali, né, de não vou mexer nesse PPP, ou eu vou colocar ali no limite de tolerância ali, porque ele sempre acha que vai incidir no principal objetivo dele ali, que é o dinheiro, né? Então também enfrentamos também muito isso na área, mas é muito importante o segurado já fazer as correções que precisam ser feitas já frente às empresas, ao empregador, ou frente ao INSS, como a verbação de vínculos e remunerações, que às vezes está apagado ali a data fim ou a data início de algum vínculo que você tem ali no extrato previdenciário. Você já faça essas correções, porque se você deixar para frente, então vai atrasar mais ainda a sua aposentadoria. O benefício que você mais espera na sua vida ali do trabalhador, né, tão difícil no nosso país, vai complicar mais ainda. Então é imprescindível essa orientação profissional, né? Você sabe que eu trabalho com direito previdenciário já faz muito tempo, né? Desde 2006 que eu trabalho com direito previdenciário. Que eu comecei dentro da INSS e depois fui advogado, né? E eu não canso de falar disso. E o que eu mais gosto do direito previdenciário é essa coisa de um assunto se conecta no outro. A gente veio para falar de um determinado tema, formalização, e a gente abriu aqui e falou de tudo um pouquinho, né? E Guilherme, o meu tempo ele é muito curto, né? A gente sabe que o episódio aqui é de meia hora, a gente já falou essa meia hora. Teria espaço para a gente conversar muito mais, né? Porque é uma coisa gostosa de se falar. Mas desde já eu fico agradecido de você ter vindo e eu vou abrir o espaço para você se despedir de quem estava nos acompanhando. Eu que agradeço o convite, agradeço os internautas que estão acompanhando esse vídeo. Muito obrigado, Rafa. Te admiro muito como profissional, como amigo. E estou sempre à disposição aí para novos convites, para tirar essas dúvidas que são muito pertinentes e relevantes no nosso dia a dia.
Então é isso, siga as nossas redes sociais, acompanhe nosso trabalho e por hoje é só, até a próxima.